Paz do Senhor a todos, você que nos segue, Deus em Cristo vos abençoe. Quem fala é o presbítero Antônio Silva. Estamos aqui para mais uma vez aprendermos do Senhor, estudarmos a palavra do Senhor. Bem, você que está aqui pela primeira vez, te peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que quando tiver vídeo novo, você receba a notificação. Amém? Vamos, neste momento, aprendemos um pouco a respeito do paralítico do tanque de Betesda. Amém? Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Meus amados irmãos, o paralítico do tanque de Betesda, nesta passagem, nós podemos tirar lições preciosas se aplicarmos cada uma delas em nossa vida. Conseguiremos alcançar uma trajetória transformadora, aproximando-se ainda mais de Deus. Com lutas e pelejas, uma coisa é certa: sabemos que aquele homem, ele não desistiu. Vamos analisar um caso que não foi do dia para a noite, e sim um milagre que aconteceu. O milagre que aquele homem esperou durante 38 anos. O sábio Salomão disse ao Provérbios, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Ou seja, ninguém gosta de esperar. Mas este homem nos traz uma lição muito preciosa, porque diz a Bíblia que há 38 anos ele sofria com esta enfermidade, ou seja, há 38 anos ele esperou o milagre. Mas vamos lá. Qual era a idade do paralítico do tanque de Betesda? Vale ressaltar que aquele homem não tinha apenas 38 anos, pois este era o tempo que ele esperava pelo milagre. E não era a sua idade, porque diz o versículo 5. Essa minha tradução é um pouco diferente, mas tem o mesmo significado. Diz assim: Entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. 38 anos não era a idade daquele homem, e sim o período da sua enfermidade. Olha, não podemos deixar nenhuma parte de lado. Precisamos estudar a palavra de Deus e notar os mínimos detalhes desse personagem bíblico. Qual a situação que o paralítico do tanque de Betesda vivia? Como podemos aplicar esta passagem para a nossa vida hoje? Devemos ter uma visão espiritual e não apenas uma visão momentânea.
O paralítico do tanque de Betesda. Essa história já começa com uma narração divina. Veremos que nessa ocasião estava tendo uma festa entre os judeus, lá em Jerusalém. E quando Jesus resolve ir para a festa, diz a Bíblia que ele entra pela porta das ovelhas, lugar este que dava acesso ao tanque de Betesda. Diz a história e a Bíblia que em Jerusalém existia, na época de Jesus, em Jerusalém, 12 portas que davam acesso à cidade. Mas ele, naquele dia, escolheu principalmente a porta das ovelhas, porque esta porta dava acesso ao tanque de Betesda. A Bíblia também ela é neutra e nos informar qual era a festa que estava acontecendo. Só diz que havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu para a festa. Só que a Bíblia diz que ele conhece todas as coisas. A Bíblia vem dizer que ele é onipresente, onisciente e onipotente. E ele, na sua onisciência, ele sabia que tinha um homem lá naquele tanque precisando de um milagre. Eis o porquê dele tomar a rota pela porta das ovelhas. Porque, veja só, a Bíblia vem dizer que essa festa acontecia em Jerusalém, estava acontecendo. Só que a Bíblia faz questão de mencionar a porta das ovelhas, próximo à porta das ovelhas. Olha, seria uma coincidência de Jesus entrar pela porta das ovelhas? Claro que não. Nada que Jesus fez ou faz e fará é por acaso. Em cada atitude, ele trabalha para mostrar a glória de Deus. Vamos lá. Ele escolheu aquela porta sabendo o que o esperava. Ele sabia que ele tinha um tanque onde muitos paralíticos estavam. E, em especial, iria chegar o milagre na vida de um deles. Vamos lá. O que era o tanque de Betesda? Esse tanque de Betesda, nós não temos muitas informações sobre ele, mas se formos em Israel, veremos que ele existe e é real, pois ainda hoje esse tanque existe. Além do mais, a Bíblia fez questão de mencionar no versículo 2 e versículo 3 do texto lido. Ali existe um tanque que tem 5 alpendres, dependendo da tradução, 5 pavilhões. Aí a Bíblia diz que ficava próximo à porta das ovelhas. Esse tanque que em hebraico dá-se o nome de Betesda. Olha, aí a Bíblia diz no versículo 3 que tinha uma grande multidão naquele tanque. Mas por que existia uma grande multidão naquele tanque se a festa estava acontecendo na cidade? A Bíblia denomina qual era o tipo de multidão de pessoas que tinha naquele tanque. Versículo 3, olha, e ali estavam deitados e doentes. Quem? Cegos, aleijados e paralíticos. Mas o que era que este povo estava fazendo naquele tanque? Esperando o movimento das águas. Olha, estes 5 alpendres mencionados são como se fossem umas varandas, ao qual, como mencionado, tinha muitos enfermos e todos eles unanimemente esperavam por uma coisa. E o que era que eles queriam? O que era que aqueles paralíticos, aqueles coxos, aqueles cegos queriam naquele lugar? Veja no versículo 4. Porque de vez em quando um anjo
do Senhor descia e agitava a água. E o primeiro doente que entrasse no tanque depois disso, depois que a água fosse movida, sarava de qualquer enfermidade. Eis o porquê daquelas pessoas estarem no tanque. Olha, aquelas pessoas, aqueles homens que estavam ali, esperavam o anjo que descia do céu, que agitava as águas. Buscavam um milagre, algo que mudasse a sua vida. Muitas pessoas acreditam que esse versículo serve mais para explicar o contexto de uma crença deles, a qual um fato verdadeiro. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Alguém diz que era mito, que era uma mentira, que o anjo não descia, que a água não agitava, que não ninguém era curado. Isto era mais uma conversa religiosa e política para atrair pessoas para Jerusalém. Mas se a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que ela é verdadeira. Então, se a Bíblia diz que o anjo descia, eu prefiro ficar com a Bíblia. Aí, uma coisa podemos acreditar, que estava ali, quem estava ali, realmente acreditava. Isso é notório. Por quê? Se eles estavam esperando, era porque ele tinha certeza, era porque eles criam que o anjo descia. Amém? Mas vamos lá. A situação do paralítico de Betesda. Qual era a situação daquele homem? Olha, a situação daquele paralítico estava bem complicada. Observe que a Bíblia diz ao seu respeito, no versículo 5, entre aqueles enfermos que estavam ali, tinha um homem que era doente e fazia 38 anos. Inicialmente parece um texto sem muitos detalhes, mas se nós nos aprofundarmos, veremos muitas coisas neste versículo. Olha, observação. Esses 38 anos não é a idade daquele homem, mas o período que ele se encontrava nessa situação. Para melhor explicar, convido você a vivenciar em sua mente um dia na vida daquele homem. Olha, imagine você há 38 anos fazendo a mesma coisa e esperando o mesmo milagre. Olha, eu concordo que durante um dia, um mês ou até mesmo um ano, nós conseguimos suportar. Agora, passou disso, já começamos a entrar em um estado de desespero e desesperança. A esperança mosquitinha, logo no início, vai morrendo e assim por diante. Agora imagine você ficar 38 anos sem conseguir andar e extremamente complicado sem ninguém lhe ajudar. Muitas das vezes, na sua vida, você se vê sem esperança por algo, pois com o passar do tempo foi ficando a cada dia mais difícil. Mas o nosso Deus, o meu Deus, o Deus a quem eu prego, ele ainda é o Deus que faz milagres. Glória ao nome de Jesus. E da maneira que ele fez com o paralítico de Betesda, ele também fará na sua vida. Só basta você crer e esperar o tempo de Deus. Vamos lá. Jesus encontra-se com um paralítico. E foi nessa condição que Jesus o encontrou. E, mesmo sabendo de tudo, ele pergunta no versículo 6. Olha, Jesus viu aquele homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Olha, acerca dessa pergunta, o comentário bíblico Beaco diz: a compaixão de Jesus e o seu conhecimento das necessidades mais profundas do homem uniram-se para produzir esta pergunta. À primeira vista, isso parece um pouco tolo. Claro que o homem queria ficar bem. Caso contrário, ele não estaria no tanque. Uma fonte
de cura. Mas Jesus sabia que as pessoas acabavam se acostumando a uma vida de desgraça e infelicidade, perdendo a vontade de responder a uma adequada fonte de ajuda. Esta era, sem dúvida, uma boa pergunta. Olha, em outras palavras, Jesus estava dizendo: você se acostumou com o seu estado de miséria, ou é hoje, ou hoje você quer a transformação. Quando Jesus pergunta: queres ficação ou queres ser curado? Jesus estava perguntando: você quer continuar nesta vida ou você quer receber uma transformação? Assim é na nossa vida do mesmo jeito. Não podemos de forma alguma nos adaptarmos com aquilo que não nos faz bem. Devemos sempre buscar uma oportunidade transformadora de sair do nosso estado de miséria. E a partir desse questionamento, nós temos uma resposta. E com essa resposta, nós encontramos 3 verdades. Olha aí. 3 verdades com o paralítico do tanque de Betesda. Veja a sua resposta diante da pergunta de Jesus. Versículo 7, ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe, quando a água é agitada. Cada vez que eu vou, que eu tento entrar, outro desce antes de mim. Olha, primeiro aprendizado que nós temos com este homem. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Essas palavras mostram a realidade da vida daquele homem. Ele estava com condições tão difíceis que não tinha nenhum amigo para poder o ajudar. Olha aqui, a história vai nos dizer que havia alguns enfermos naquele tanque com mais servos, com mais condições do que aquele paralítico, que o colocavam servos de plantão, para que quando o anjo agitasse as águas, colocasse eles e ele fosse o primeiro a descer. Só que não é o caso do nosso paralítico do texto. Olha, o texto nos mostra que ele não tinha condição nenhuma, financeiramente falando, e também não tinha nenhum amigo ou parente que se prontificasse para o ajudá-lo. Olha, pode estar exatamente acontecendo a mesma coisa conosco. Às vezes, parece que ninguém está disposto, se disponibiliza para nos ajudar, seja amigo ou família. Ninguém aparece para nos dar uma mão amiga, mas Deus, que é misericordioso, riquíssimo em misericórdia, Efésios capítulo 2, versículo 4, ele ainda olha para mim e para você, mesmo que ninguém olhe para nós. Podemos ter certeza de que ele mesmo virá ao nosso encontro. Glória ao nome de Jesus. Segundo aprendizado, ele diz: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, desce outro no meu lugar. Olha, observe o tamanho da derrota que aquele homem vivia. Primeiro, não conseguia andar. E sempre tinha alguém que ia na frente dele. Imagine quantas vezes aquele homem tentou se rastejar até a beira do tanque. Mas sempre ele era derrotado. Mas isso nos traz um aprendizado muito importante. Uau! Ele não desistiu. Não importa qual seja a situação que estamos vivendo, só não podemos desistir. Mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, temos que perseverar até o fim. Porque foi o próprio Jesus que disse que aquele que perseverar até o fim
será salvo. Olha, observação. A sua persistência será o tamanho do seu sucesso. Trazendo para nós, podemos dizer, a nossa persistência será o tamanho do nosso milagre. Você crê que o seu milagre será do tamanho da sua insistência? Glória ao nome de Jesus. Olha, você está tentando e tentando, e eu recomendo a você, não pare, continue tentando, porque no tempo certo o seu milagre vai chegar. Amém? Vamos lá. Terceiro aprendizado. A resposta que não responde. A pergunta de Jesus foi bem específica, dizendo: queres ficar são? Mas em nenhum momento o paralítico respondeu à pergunta. Ele apenas foi dizendo o que acontecia na sua vida, mas não foi enfático em responder. Isso tornou uma resposta que não responde. Jesus, no momento de seu questionamento, estava falando de algo espiritual, mas a visão daquele homem só estava no momento em que estava vivendo, ou seja, a sua visão estava focada apenas no problema. Deus nos convida a viver o espiritual dele em nossas vidas e não ficarmos parados achando que nada pode acontecer. Glória ao nome de Jesus. Olha, conclusão, o milagre chegou depois desses 3 aprendizados que retiramos em suas palavras. Finalmente aconteceu o milagre. Depois que esse homem ele aprendeu esses 3 milagres, esses 3 exemplos, esses 3 aprendizados, foi que seu milagre chegou. No versículo 8 e o 9. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Versículo 9. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Olha aí. Depois de muitos anos de sufoco, finalmente chegou o momento em que o paralítico do tanque de Betesda recebeu a sua cura, recebeu a sua bênção, o seu milagre, o que ele mais desejava, almejava. Este homem, além de tudo, nos deu uma verdadeira história de persistência, que, apesar da condição de vida que ele tinha, dizer não, ele todos os dias persistia em dizer o sim. Aquele homem tinha tudo para deixar tudo para trás. Aquele homem tinha tudo para esquecer aquele tanque e dizer: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, mas não. Ele todo dia estava lá, insistindo, esperando no lugar da bênção. Eis a importância de cada um de nós esperar, como disse o salmista Davi no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. Depois que eu esperei com paciência, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora, uma coisa que me chama a atenção, aquele homem, ele, além de esperar com insistência, com perseverança, ele esperou no lugar certo. Aí eu te pergunto, você está esperando? Sim. Mas você está no lugar certo? Você está no lugar que Deus quer que você esteja para receber a bênção? Imagine só comigo agora. Se aquele homem não tivesse no tanque, no dia em que Jesus chegou, ele não iria conseguir a sua bênção. Mas ele conseguiu porque, além dele ser persistente, ele continuou, permaneceu no lugar da bênção. Amém? Glória ao nome de Jesus. Então, meu irmão, não perca a esperança. Acredite que você que está pensando em desistir, você que está pensando em largar a rede, não faça isso. Seja o que for que você esteja passando, não perca as esperanças. Lembre-se de uma coisa: quando você pensar em desistir, quando você
pensar em chutar o pau da barraca, largar tudo e sair sem destino, lembre-se de uma coisa: Jesus não desistiu de você. Glória ao nome de Jesus, e jamais ele desistirá. E tenha por certo que ele está indo ao seu encontro e que Deus vos abençoe. Amém? Espero que você tire algumas conclusões através desse texto, desse estudo, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a você que é inscrito em nosso canal, e você que não é, se inscreva, aperte o sininho de notificação para que quando tiver mais vídeo, você receba as notificações. Amém? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Quem fala é o presbítero Antônio Silva, em nome de Jesus. Amém.